Obrigado novamente, principalmente por quem chegou aqui na hora. Obrigado pela participação. Alguns provavelmente me conhecem, outros não. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre mim, mas o mais importante hoje é falar sobre as suas finanças, né, e principalmente para quem precisa ajustar as suas finanças. Talvez você me conheça de algum outro lugar e percebe que eu falo muitas vezes de investimentos, né, e o intuito hoje não é falar de investimento exatamente. O intuito hoje é falar sobre um caminho para ajustar as finanças de quem precisa melhorar isso, principalmente e até sair das dívidas. O que você deve fazer agora? Vamos lá. Então, o ideal, as recomendações aqui para que você aproveite melhor isso. Fecha a porta, desliga a Netflix para o download que você tiver por aí, exatamente para que você evite qualquer concorrência da internet. Eu sei que hoje é difícil, hoje a gente tem cada vez mais pessoas em casa usando computadores, celulares e tudo mais, mas o que você tiver por aí, faz como eu fiz aqui agora. Acabei desligando tudo que eu tenho para garantir. Celular no modo silencioso, ele pega aí sua água, seu café e o que mais você quiser, papel, caneta, Evernote, para anotar o que eu vou falar por aqui. O que mais você pode fazer? Ainda nesse momentinho, a gente está no começo ainda, tá? No começo eu vou entrar no conteúdo daqui a pouquinho. Então, ainda dá tempo de compartilhar o link nas redes sociais. Se você achar que tem alguém que pode aproveitar isso, compartilha. Eu ainda não sei se vou deixar replay, juro que eu vou decidir isso no final, mas não tenho a mínima ideia. Provavelmente nos últimos 3 webinários eu não deixei replay, o que alguns já deixaram para mim lá na página da inscrição. Eu anotei uma por uma, eu li uma por uma e vou falar sobre elas no final dessa apresentação. Dali muitas vezes eu tenho certeza que a dúvida de um vai acabar servindo para o outro. De uma maneira muito rápida, quem sou eu? Eu vou falar de um jeito bem resumido. Minha carreira nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 como gestor, antes disso como programador, analista de sistemas, mas o que mais importa é realmente que eu vim aqui ajudar mais pessoas a lidar com o dinheiro. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ajudar a lidar com o dinheiro, com o futuro e com a liberdade que o dinheiro dá. Talvez você me conheça, saiba que eu trabalhei muitos anos com tecnologia. Essencialmente, o que eu fiz, por onde eu passei, foi com tecnologia. Então, se eu fui para algum cargo como gestor, eu levei a tecnologia. Hoje eu levo cada vez mais o marketing, sempre trouxe a inovação também para a tecnologia e tudo mais. E trabalhei a maior parte da minha vida no futebol. Talvez você conheça esses dois que estão por aí. Era aí que eu não desliguei o meu WhatsApp. Tem gente no WhatsApp simplesmente me pedindo o link da apresentação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o link rapidinho. Até peço desculpa para vocês, porque simplesmente eu deixei de passar em um dos grupos que eu prometi hoje. Mas enquanto isso, vamos lá. Por que esse webinário está acontecendo enquanto eu coloco aqui? Eu estou colocando o link e falando por aqui. Pronto, agora eu vou desligar meu WhatsApp para que ninguém mais me chame por aqui. Esse webinário está acontecendo porque mais pessoas precisam deixar de ser escravas, não só do sistema financeiro, eu coloquei sistema financeiro aqui, mas mais do que isso, dos próprios hábitos, do próprio comportamento em relação ao dinheiro. O problema de quem tem problema com dinheiro, na maioria das vezes, não é o dinheiro. Na maioria das vezes são os hábitos, são as formas ou a forma de pensar em relação ao dinheiro, o comportamento em relação ao dinheiro, o que você sente em relação ao dinheiro. E cada vez mais eu percebo quanto eu preciso levar isso para as pessoas. Então, isso aqui está também acontecendo porque se você não faz o dinheiro trabalhar para você, se você não coloca o dinheiro para trabalhar para você, você vai passar o resto da vida trabalhando pelo dinheiro. Então, entende muito essa questão, tá? A importância de você compreender, entender, ter conhecimento sobre o dinheiro, para que você possa efetivamente fazer com que ele passe a trabalhar para você. E último ponto, do que eu coloquei como os 3 itens principais, para te alertar de que você não vai ganhar mais do que a sua mente está programada para ganhar. Então tem muito a ver
com o que eu falei agora há pouco, que o problema de quem tem problema com dinheiro, na maior parte das vezes, não é o dinheiro, mas a forma de pensar, a forma de agir, a forma até de sentir em relação ao dinheiro, em relação a quem é rico. Antes de tudo, o que é dinheiro? Dinheiro eu coloquei aqui de uma forma diferente hoje, mas a forma que eu realmente considero. Dinheiro é a pontuação do jogo da vida. São os pontos que a gente recebe quando a gente resolve os problemas de alguém. Atenção a esse ponto. O dinheiro é uma recompensa que você recebe quando você resolve os problemas de alguém. Então, já começando aqui, uma das melhores formas de ganhar dinheiro, resolver problemas das pessoas. Que problema você resolve com o que você faz hoje? E de que modo você faz a pessoa perceber vendo um problema dela? Dinheiro representa o progresso exatamente nessa evolução desse nosso jogo da vida, no nosso jogo da autorrealização. E você vai entender por que coloquei esse nome daqui a pouquinho. Dinheiro representa o progresso que a gente faz, a nossa evolução, os pontos marcados no nosso jogo da autorrealização. Dinheiro é simplesmente uma energia de troca, pelo que a gente faz pelas pessoas. Agora eu quero colocar uma coisa aqui muito importante, pelo seguinte, porque eu quero respeitar o tempo das pessoas. E esse webinário, ele é para algumas pessoas e ele não é para outras pessoas. Então, eu quero que você, que está aqui, que se identifica com isso, fique comigo até o final, até porque eu tenho uma surpresa no final. Agora, se você perceber que você está numa outra situação que não é para você, eu garanto que eu continuo te ajudando no outro webinar, em outro conteúdo. É para quem tem um rendimento hoje, recebe, mas não consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês. E muitas das pessoas que têm falado comigo ultimamente estão nessa situação. As pessoas recebem, e algumas recebem até um bom dinheiro, mas simplesmente não sobra nada. Para quem tem dívidas e não sabe por onde começar para se livrar delas. E para quem quer realmente arrumar essa vida financeira, ok? E quer encontrar a liberdade, que para mim é a maior vantagem que o dinheiro dá. A liberdade de você poder fazer escolhas, você não ficar escravo de algumas situações, você não ter que tomar decisão porque você precisa de algo. Para quem não é para quem é extremamente rico e só quer investir, porque eu falo muito sobre investimentos, mas esse não vai ser o tópico desse webinário de hoje. Então, se você hoje quer ouvir só sobre investimentos, apesar de eu citar em alguns momentos, okay, nesse webinário eu quero focar em quem precisa organizar a vida, em quem precisa pagar dívidas, em quem precisa ajustar a vida financeira. E não é também para quem não quer se esforçar para resolver a própria vida, para quem não quer pagar o preço pelo sucesso. Porque, obviamente, não importa onde você está, não importa qual a sua situação, qualquer que seja ela, você consegue sair. E você vai entender uma situação minha daqui a pouquinho, que eu coloquei para te dar como exemplo. Só que você precisa aceitar pagar esse preço. Resumidamente, sobre o que eu vou falar? Sobre as dívidas, sobre alternativas para sair, sobre o comportamento em relação ao dinheiro, que é algo que eu vou citar o tempo todo. Dicas para você cortar gastos e até dicas para que você não precise cortar seus gastos, dependendo do que você fizer. E eu vou te mostrar como é que você pode avançar para agilizar os seus resultados. Uma pesquisa muito rapidinha por aqui, totalmente anônima, vai aparecer aqui na sua tela. E eu quero que você... Eu vou deixar até para marcar, para mostrar o resultado para todo mundo, ok? Lembrando, pesquisa é anônima. Quero só que você clique aí, um clique, para que eu tenha uma ideia de como é que estão as pessoas que estão acompanhando esse webinário agora. É só dar um clique e ele vai me mostrando por aqui os percentuais, e eu deixei para te mostrar também. Um clique na pesquisa, ok. E eu recebi algumas respostas antes do webinar, algumas respostas de pessoas que deixaram por escrito lá naquela pesquisa em que eu pedi na hora de se inscrever. Tá bom? Quem não clicou ainda, eu vou deixar aqui mais uns 20 segundos. Eu imagino que esteja aparecendo para vocês também. Bom, isso aqui é interessante para a gente ter uma ideia, até para que eu veja em quais pontos eu posso dar mais ênfase ao longo dessa apresentação.
Então, ok, aqui eu estou vendo aqui tem uma parte das pessoas, um pouco menos de metade, mas uma quantidade considerável com dívidas, ou que não tem dívidas, mas nunca sobra, e realmente eu tenho visto uma grande quantidade de pessoas, e principalmente no momento como esse que a gente está, é algo normal. Algumas pessoas têm uma sobra, legal que está aqui quase um quarto das pessoas, né, com alguma sobra, 22% agora, 25% caiu para 22%, e quer aprender a investir melhor. Então, inclusive, se você está nessa situação, eu te recomendo depois, me acompanha, porque eu vivo falando sobre alternativas de investimentos, lembrando que o foco hoje é para quem precisa, quem efetivamente está aqui nas duas primeiras situações, né, com dívidas ou não tem dívidas, mas nunca sobra. E, naturalmente, quem tiver em qualquer situação pode servir para ajudar a sobrar mais dinheiro. Legal. Eu vou até tirar aqui um print aqui dessa tela para depois eu ter isso. Isso me ajuda sempre a montar materiais, tá bom? Estou finalizando por aqui, 40% a maioria. Não tem dívidas, mas nunca sobra. 30% tem dívidas, 10% sobra um pouco, mas não sabe o que faz com o dinheiro. E 20%, o que sobra investe, mas quer aprender a investir melhor. E lógico que sempre dá para investir melhor. Fechando a pesquisa, olhando aqui novamente o chat. Então, vamos lá, voltando aqui na apresentação. Se você, em algum momento, parar de ver o chat por aí, lembra que tem um botãozinho que você pode clicar, tá? Você sempre pode abaixar, subir, o que aparecer por aí. Então, olha só uma coisa. 20 e até perdi as contas, mas talvez 21, 22 anos, em 1996, por aí. 2017 menos 996, 21 anos. Eu aceitei emprestar o meu nome só por 90 dias para uma transação em uma empresa. Pela carinha do palhaço aí do lado, você imagina o que pode ter acontecido nessa história, tá certo? O que aconteceu anos depois é que eu tinha um salário de aproximadamente R$ 1.900, sobrava perto de R$ 100 depois de pagar todas as contas. Na verdade, estava tudo bem, sobrava esse cento e pouquinho, só que me apareceu uma dívida de aproximadamente R$ 80 mil dessa empresa, que nunca foi minha e que o trouxa aqui aceitou que colocassem no nome por 90 dias, a pedido de alguns parentes. E aqui começou a minha experiência com dívidas. O cara que era controlado, que não tinha dívidas, começou a ter que aprender a lidar com dívidas. E aí, o que eu percebi naquele momento é que eu tinha uma dívida que era mais de 40 vezes o valor do meu salário, mais de 800 vezes naquele momento o valor que sobrava do meu rendimento mensal. E eu simplesmente não tinha a mínima ideia do que estava lá, mas eu ainda tinha uma esperança. Lembra que parentes tinham me pedido para emprestar o nome para essa dívida. Então, eu fiquei ainda um bom tempo na esperança de que eles pagassem isso, até porque era deles e não minha. Eu nunca tive empresa nenhuma, eu era simplesmente funcionário e eu tinha uma única renda minha como funcionário. O que aconteceu é que esperando ao longo dos anos, eles nunca pagaram, eram dois sócios, um jogando para o outro, e aqueles 80 só foram crescendo. E cada ano que passava eu via aquilo crescer, até o momento em que eu comecei a receber oficiais de justiça, na verdade justiça, oficiais mesmo, porque foram vários, a ponto de ter absolutamente todos os meus bens que poderiam ser penhorados, inclusive o berço. Por isso coloquei a fotinho por aí. Eu tive tudo penhorado, eu tive inúmeros processos, eu tinha dívidas na prefeitura, eu tinha dívidas no estado, no governo federal, em vários lugares que eu nunca imaginei nem como é que aquilo funcionava, até porque eu nunca tive empresa na vida até aquele momento. Como eu falei, eu tinha ali os meus 20 e poucos anos como funcionário, mas eu estava tendo a maior escola da vida sobre dívidas. E é óbvio que aquilo me tirou sono, é óbvio que aquilo me fez chorar, é óbvio que aquilo me tirou tranquilidade. É óbvio que nesse momento das penhoras eu tive penhora de carro, execução, tive que vender carro, tive que não ter mais nada no meu nome, enfim. Mas aquilo me fez buscar algo
que hoje é o que me faz estar aqui. Eu tive que aprender muito, mais muito, mais muito sobre dinheiro. Eu fui ler, pelo menos na época ali, eu comecei com uns 5 livros, foi para 10, depois foi para 20, pelo menos uns 25 livros sobre educação financeira, coisa que eu nem sabia que existia no Brasil, e na verdade não existia mesmo, porque alguns eu comprava na Amazon e lia em inglês. Porque eu precisava aprender a mexer com dinheiro, eu precisava entender como é que eu poderia melhorar o meu comportamento, porque eu não tinha dinheiro e eu não tinha nem como multiplicar o meu dinheiro para pagar aquilo. Mas aquilo me fez entender uma coisa muito importante, né? Esses anos todos, se realmente foram anos, eu diria que foram, na verdade, pelo menos 11 anos nessa história toda, pelo menos ali 5, quase não, mas muitas vezes negando a dívida, coisa que eu sei que muita gente acaba fazendo, né? No meu caso, teoricamente não era minha, mas na prática era. E eu deixei colocar no meu nome, eu fui o bobo que aceitei, eu fui responsável por ela. Então a dívida era minha. Eu não conseguia falar para um oficial de justiça que ela era de um parente. Eu não conseguia dizer para o juiz, eu conseguia, mas simplesmente ele me dizia, meu amigo, o que está aqui é o seu nome, o seu CPF, o seu CNPJ, e a empresa é individual e é sua. Comecei a descobrir que existem 2 jogos na vida. E a gente é que tem que escolher em qual desses jogos a gente vai estar. Ou no jogo da autorrealização, ou no jogo da acusação. E por um determinado momento eu passei pelo jogo da acusação, até perceber que ele não me traria benefício algum, até perceber que eu não ia ganhar nada com ele. No jogo da autorrealização, eu assumia o compromisso de não só pagar minha dívida, mas usar aquilo para crescer, usar aquilo para me transformar em alguém melhor, usar aquilo para fazer com que a minha carreira fosse cada vez melhor onde eu trabalhava. Naquele momento, eu mostrei agora há pouco que eu estava com 2 técnicos de futebol, eu trabalhei no Corinthians por muito tempo, e a maior parte dessa dívida, eu diria que toda ela, a dívida aconteceu enquanto eu trabalhava no Corinthians. E isso me fez acabar sendo, ou buscando ser um dos melhores funcionários possíveis, buscar ser o melhor que eu pudesse, porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava até mesmo ficar rico. Só que não era para poder viajar, não era para poder ficar comprando carro novo, não era para poder ficar pagando celular, era para ter o meu nome de volta, para poder pagar aquelas dívidas, para poder ter a liberdade, para poder não ter mais oficiais de justiça indo na minha sala, ou até me esperando lá em casa, para poder ter um carro novamente no meu nome e tudo mais. Então, o jogo da autorrealização é exatamente o jogo em que o dinheiro traz para a gente, o dinheiro vem para a gente como pontuação, o dinheiro vem para a gente como uma recompensa pelas coisas que a gente faz. Mas quando a gente assume, que é como essa máquina de pinball que eu coloquei por aqui, quando você está jogando o jogo correto, okay, dependendo de onde está batendo a sua bolinha, porque ao longo dos dias as coisas diferentes vão acontecendo. Eu não sei qual é a sua dívida, eu não sei se a sua dívida de repente ela é pequena perto da minha, ou de repente ela é enorme perto da minha. E isso não importa. Naquele momento ela era enorme para mim. E de repente uma dívida de 5 mil reais pode ser enorme para algumas pessoas. Okay? A dívida que para mim chegou ali a 500 mil, depois de atualizado por um tempo, ela foi muito maior quando ela estava nos 80 mil e eu tinha 100 reais sobrando por mês. Então, quero que você entenda nesse momento, né, que o jogo da autorrealização é exatamente onde você pode ter sucesso, é onde você pode avançar, é onde você pode caminhar. A Luciana perguntou quais 3 livros eu indicaria. Eu vou te falar, depois eu posso até passar uma lista de todos esses 20 e poucos livros que eu li, até de alguns que eu leio até agora. Existe um livro que é super famoso, clássico, e eu não vou dizer que ele é o melhor, só que para mim ele foi o mais importante de todos, e não tem dúvida nenhuma. Porque ele me fez procurar todos os outros. Ele me fez entender naquele momento que eu deveria buscar a minha educação financeira, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então eu li vários do Robert Kiyosaki. Pai Rico, Pai Pobre é clássico, é um livro muito conhecido. E, além dele, Os Segredos da Mente Milionária. Outro clássico, outro muito conhecido, o livro que eu já cheguei a pagar R$ 9,90 nele. Os 2 livros são livros que eu já dei de Natal para muita gente. Eu já comprei
10, 15 ao mesmo tempo para dar para as pessoas, porque ele começa a fazer uma mudança na mentalidade, e essa mudança na mentalidade é a que transforma esse jogo. E aí tem uma série de outros que muitas vezes vão para algumas coisas, de repente até mais práticas, mas como eu disse, esses dois acabaram sendo os mais importantes, mas principalmente o pai rico, pai pobre, que me fez tomar inclusive várias decisões. Nunca mais, depois de pai rico, pai pobre, eu comprei um carro financiado, eu não estou dizendo que está errado. Na verdade, até cheguei a comprar moto financiada depois daquilo, 15 anos depois, mas todas as vezes comprei carro à vista, vendi o carro automaticamente naquele momento, parei de pagar juros, comecei a usar os juros ao meu favor, comecei a usar os juros para aumentar o meu capital, para que eu pudesse pagar aquela dívida. E eu vou contar uma coisa aqui. Sabe o que isso me permitiu fazer? Quitar um apartamento que eu havia financiado em 7 anos, que já seria uma coisa muito boa, em 4 anos. E por que eu fiz isso? Porque o apartamento era o meu único bem não penhorável, não executável, de tudo aquilo que eu tinha. Lembra que eu falei agora há pouco? Todos os meus bens foram penhorados. Tudo que eu tinha, com exceção ali do básico. Eu acho que era o fogão, geladeira, todo o resto foi penhorado. E eu sabia que o apartamento eu não perderia. Eu quitei um apartamento, que é um apartamento que não é nada comum, um apartamento até grande, em 4 anos. Obviamente, isso me deu muito trabalho, isso me fez trabalhar muito, isso me fez aprender sobre ações, opções e tudo mais. Mas, enfim, isso é um papo para outra história. Quando você entra nesse jogo da autorrealização, o que você precisa fazer, e se você está, principalmente se você está naquela situação dos 2 primeiros perfis que a gente viu por ali, estou com dívida ou não sobra dinheiro, começa a olhar as coisas de cima, como está essa águia. Se você está devendo, eu quero que você saiba de uma coisa, dever não é crime. E vocês não têm ideia de como eu sofri quando eu percebi que eu era um devedor. Porque eu não devia nada para ninguém. Tem gente aqui que me conhece, que sabe que se eu emprestasse 10 reais, eu pagava na época com a CPMF. Eu calculava os centavos e pagava. E de repente percebi, colocando o meu nome na internet, que eu tinha processos para todo lado. Repetindo, com prefeitura, com governo do estado, com governo federal, oficiais de justiça atrás de mim, simplesmente porque eu aceitei deixar aquela empresa entrar no meu nome. E demorou alguns anos para que eu entendesse, para que eu percebesse, para que eu trabalhasse na minha cabeça, até que eu deixasse de negar aquela dívida, até que eu percebesse que eles nunca iam me pagar e que eu precisaria tomar as rédeas da minha vida, até que eu entendesse que eu precisava exatamente deixar esse jogo das acusações e entrar no jogo da autorrealização. Eu seria o profissional que seria vencedor e pagaria aquilo. E fui aprendendo que dever não é crime. O que eu precisava fazer era lidar com aquelas dívidas, renegociar cada uma delas, e eram muitas e muitas. Tive pilhas e pilhas de processos. E com essa renegociação ia acertando uma a uma, entendendo inclusive quais não valeriam a pena pagar naquele momento para pagar um pouco depois. E eu quero trazer um pouco disso para você, que pode de repente estar numa situação como essa. Às vezes uma dívida com uma empresa, de repente uma dívida com o banco. Eu quero te trazer o começo de um plano de 7 passos, que é o começo que está relacionado ao que a gente vai falar por aqui. Então, existe um plano de 7 passos, que em algum momento eu posso te mostrar, mas eu quero falar dos 2 primeiros, que é o de você ter uma mini reserva de emergência, que, acredite em mim, faz todo sentido, mesmo que você tenha dívidas, ok? Uma reserva pequena, e então pague as suas dívidas. Esses são os 2 primeiros passos desse plano. Mas você vai precisar cortar o que você mais gosta, né? Essa foi mais de uma pessoa me perguntou sobre isso, porque eu coloquei esse ponto como a chamada desse webinar, a chamada dessa aula. Você precisa realmente cortar o que você mais gosta? Eu vou te dizer, na minha opinião, não. Em algumas situações você vai ter que cortar, até porque eu não sei o que você gosta. De repente você gosta de vinho importado, de repente você gosta de viajar para o Caribe, para resorts e está endividado, aí efetivamente você vai ter que diminuir ou cortar algumas coisas. Agora, quando eu falo daquelas coisinhas pequenas, do café que está aqui, de algumas coisas que te deixam feliz ao longo dos dias, eu não sou favorável.
que você realmente corte isso. A não ser que aquilo esteja te tirando alguma outra coisa além do dinheiro. Qual é o básico? Qual é o mais lógico que muita gente sabe, mas muita gente não faz, que você precisa fazer? Pensando que eu estou aqui focando em pagar a dívida, ok? É gastar menos do que você ganha. Tá certo? Isso é o natural, isso é o comum. Segunda opção, e que eu até gosto muito mais, é ganhar mais do que você gasta. Porque, na verdade, o que interessa aqui é que sobre dinheiro, sobre uma parte daquilo que você todo mês ganha ou todo ano ganha. Muitas vezes eu fiz as minhas contas anuais e não mensais. E quando você consegue ganhar mais do que você gasta, você passa a ter, obviamente, muitas vezes mais dinheiro, ou de repente não. Se você acabar não cortando seus gastos, você simplesmente passa a ter a mesma sobra. Mas você passa a ter um pouco mais de tranquilidade emocional. E em tudo que eu vou falar para você por aqui, eu quero que você leve em consideração essa importância da tranquilidade emocional. Porque isso foi o que eu tive que buscar lá atrás, quando eu percebi ali que eu tinha uma dívida de 700, 800 vezes o valor que sobrava do meu salário e não conseguiria pagar aquilo tão facilmente. E eu não tinha bens nenhum para vender, não tinha nada, ok? Olhando a cara aqui do garoto que está por aqui, né, a cara e o corpo, você vai perceber que isso que eu estou falando não é algo tão tranquilo de se fazer. E o que está aqui não é fácil mesmo, não. Pode até ser simples em algumas situações, mas não é nada fácil. Como eu falei lá no começo, isso aqui é para quem quer pagar o preço pelo sucesso. E eu te garanto que vai valer a pena. Um ponto que eu nem tinha pensado em comentar por aqui, mas me veio na cabeça agora, eu lembro que, imagina quantas viagens eu deixei de fazer por essa dívida que eu passei pagando. Se eu passei 5 anos negando a dívida, eu passei pelo menos outros 6 anos, pelo menos mesmo, pagando. E eu usava todo o dinheiro que eu tinha para pagá-la. Eu comecei a ganhar melhor, porque eu comecei a me dedicar, eu comecei a investir e ter um rendimento daquilo, só que eu nunca tinha conseguido ter uma viagem, eu nunca conseguia ter algo que tirasse muito do meu dinheiro. E alguns anos depois eu lembro muito bem, o avião descendo na Itália, como eu chorava, pensando naquele dia 5 de julho de 2011, que foi o dia que eu paguei a última parcela do governo federal daquela dívida. Mas até lá foi muito aprendizado. O Guilherme pergunta aqui, né, quando você não tem salário e é empresário, mas está com dívidas. Guilherme, eu também te falo que acontece, e já aconteceu situação parecida. Né? Eu estou focando muito aqui, até coloquei ali como uma das público-alvo para cá, é quem tem um rendimento fixo. Mas esse é um papo que vale muito a pena a gente ter. Porque, naturalmente, se você é empresário, a gente tem que entrar em outro assunto, e eu já fiz webinários sobre isso, sobre como melhorar a sua empresa, sobre como buscar fontes alternativas, porque é inevitável que você tenha um risco ainda maior quando você é empresário, você tem os riscos da própria empresa, e você tem mais do que isso, né, a incerteza de como é que serão os seus próximos rendimentos, ao mesmo tempo em que você tem a possibilidade de ter rendimentos muito maiores. Mas a gente acaba realmente entrando em uma conversa que eu gosto muito, inclusive, de como melhorar empresas, como usar, inclusive, a própria internet para melhorar rendimento, para melhorar, como fazer parcerias e tudo mais. Ok? Depois te convido a me chamar para a gente falar mais sobre isso. Agora, o que precisa ter? Pagar a você primeiro. Né? Se pagar primeiro. Pagar um tanto, e eu sei muito bem, mas muito bem, como isso é difícil quando a gente é empresário. Até porque a minha vida hoje é a vida de empresário. Faz 2 anos que eu não tenho a minha vida de funcionário, mas sim a minha vida de empresário. Vamos lá. Se você tem uma super dívida com instituições financeiras, trouxe isso para cá porque essa foi uma situação que algumas pessoas me trouxeram, não só hoje aqui nas respostas, como nessas últimas semanas, quando vieram me consultar, ou até pessoas que eu comecei a orientar individualmente. Eu quero que você tome muito cuidado com a negociação com bancos e com instituições financeiras. Porque banco é empresa que vende crédito. É um negócio que vende crédito, ok? Uma instituição financeira, ela vive, ela tem lucro te vendendo crédito. E quando você vai
Eu não estou dizendo que você não deve negociar com eles, pelo contrário. Mas você deve saber a forma certa de negociar. E daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Se você for negociar e aceitar o que o seu gerente fala, gerente de banco ganha dinheiro para ganhar dinheiro para o banco. Gerente de banco muitas vezes está mais endividado que você. Acredite no que eu estou falando. Gerente de banco tem metas para cumprir vendendo produtos do banco, que não são produtos que vão resolver o seu problema. É muito comum que você vá, está devendo de repente 10 mil reais, o banco vai te fazer uma proposta, de repente está 10 mil reais ali no cheque especial a 14% ao mês, que é um absurdo, e aí o banco vai te fazer uma proposta em que ele vai te emprestar, por exemplo, 12 mil reais e você vai pagar ali 24 parcelas, por exemplo, de 900 reais. Eu não estou nem fazendo as contas aqui, mas estão muito próximos disso. O banco vai querer te vender um outro produto que vai gerar lucro para ele, ok? Você tem formas melhores de negociar isso. É difícil cortar gastos? É lógico que é. Eu passei e passo por isso o tempo todo. O tempo todo eu olho as minhas coisas e o tempo todo eu olho até as... perdão da palavra, mas as cagadinhas que eu faço. Às vezes olhando um valor que eu estou pagando de algo que eu percebo que eu nem estou usando, alguma coisa que o próprio banco está me cobrando e eu fui o bobo que deixei aquilo, né, e deixo sem falar nada, mas enfim, o que eu quero que você pense nesse momento, existe alguém que vive, coloca até alguém que vive na sua cidade, para que você tenha ali o mesmo parâmetro, ok? Existe alguém que vive com metade do que você vive? Não estou dizendo que vive muito bem, mas vive uma vida até mais ou menos parecida com a sua. E metade eu até exagerei, mas existe alguém que vive com 80% do que você ganha? Eu tenho certeza que existe. Isso quer dizer que se você conseguir pegar, se você pegar 20% disso para fazer alguma outra coisa para ajustar a sua vida, e eu sei que para muita gente não vai dar para fazer isso de cara, eu tenho certeza absoluta, mas só quero que você veja que se você tivesse 20% a menos, de alguma maneira você viveria. O que eu te convido a fazer é trabalhar na sua cabeça, na sua mente, porque a gente não quer cortar as coisas, a gente não quer diminuir o padrão de vida. E aí, né, tem algo que eu mostrei numa última conversa, e não vai dar tempo de mostrar hoje, que envolvia planilhas. Né? Quando a gente começa a colocar, quando a gente começa a ser amigo das planilhas, colocar ali os números, para que a gente comece a perceber como é que vai estar a nossa vida se a gente fizer tal coisa, ou como é que vai estar a nossa vida se a gente não fizer, ou seja, dependendo de uma decisão, a gente começa a perceber que, opa, eu consigo ter um benefício, não imediato, mas em pouquíssimo tempo, se eu tomar uma determinada decisão. Na prática aqui, pagar o mínimo do cartão de crédito? Nunca. Nunca. Ok? Deixar saldo negativo no banco, eu não vou dizer nunca, porque algumas vezes eu sei que isso é bem difícil, mas evita ao máximo. Acabei de colocar por aqui, as taxas estão hoje a 12%, 13%, 14% ao mês, enquanto você tem 0,5% quando você aplica o seu dinheiro, uma aplicação comumzinha, normal, se você não conhecer alguma boa, e você paga 14%. Isso quer dizer que você ganha 6% ao ano, 5% ao ano hoje, até 4,5%, e paga 380% ao ano. Mas deixa eu focar aqui na questão do mínimo do cartão de crédito. Ou numa dívida que, de repente, você já tem lá no seu banco e que ela já cresceu. Não é nem só um saldo negativo. De repente, isso aqui já começou a avançar, já virou aquela bola de neve. Não aceita pagar o que o seu banco coloca como mínimo. Porque se você prestar atenção nisso, você vai simplesmente pagar uma parte dos juros. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai pagar uma parte dos juros e não vai pagar absolutamente nada do principal. Nada do valor que você efetivamente deve. Zero. E se você continuar nesse jogo, você vai simplesmente continuar fazendo a sua dívida no máximo ficar como ela está. Acredita em mim, ela vai crescer. Não aceita pagar o mínimo do cartão. Arruma um outro jeito, arruma um outro financiamento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre alguma possibilidade. E se você tiver pergunta, coloca lá no finalzão. Eu vou ficar mais tempo nas perguntas, ok?
No final eu prometo que eu respondo. Agora, na verdade, eu não estou nem vendo o chat se você estiver colocando, porque eu estou com a tela da apresentação no meio. Inclusive, sobre esse ponto, se você ficou com dúvida, me pergunta, porque esse ponto é extremamente crítico. Não deixa os bancos te venderem mais crédito para que você pague uma partezinha do que você deve e continue gerando lucro para eles. Então, essa é a situação, né? Se a dívida chegou e cresceu, ela virou, como eu falei, aquela bola de neve. Existem formas de você negociar isso. E você consegue diminuir muito, acredita em mim. Porque você deve saber, se você realmente está nessa situação, que se você estava ali devendo 5 mil reais, não é nada difícil que se você não pagou nada, depois de alguns meses, essa dívida sua já foi ali para os 15, depois ela foi para o 25. Conheço várias pessoas que têm uma dívida aqui. Outro dia eu vi uma pessoa com dívida de 38 mil reais, e na verdade a dívida de verdade começou ali nos 4 mil reais. Eu vou te garantir uma coisa. Se você souber negociar do jeito certo, um valor muito próximo dos 4 mil reais vai satisfazer o seu banco, só que ele nunca vai deixar isso claro. Ele nunca vai querer mostrar isso. Principalmente se ele perceber que ele não vai receber de você, porque ele sabe que o resto são juros. Se 4 mil viraram 38 mil reais, quer dizer que tem os 34 mil reais aqui de juros. É óbvio que uma parte disso ele pode não abrir mão, mas eu garanto para você, e eu garanto até que algumas vezes ele vai abrir mão sim de tudo. Não pague só parte disso, principalmente seguindo a orientação do gerente. Encontre alguém para te orientar fora, encontre uma forma de você entender, aprender a fazer essas contas. Isso vai mudar completamente, não só o tempo que você vai demorar para pagar a sua dívida, que obviamente... eu vou até te falar uma coisa importante sobre o tempo. Vamos lá, de repente isso aqui não vai diminuir muito o tempo que você vai usar para pagar a sua dívida. Porque, obviamente, de repente você está devendo 38 mil porque você não tem os 4 mil para pagar e nem os 6 mil que de repente o banco aceitaria como acordo. O que vale mais a pena? Você começar a guardar um pouquinho, que seja ali os seus 200 por mês, se você conseguir, 300 por mês, sem pagar nada para o banco. Sem pagar nada para o banco. Se essa dívida já chegou nesse momento, ok? Se ela já chegou naquele momento em que muito dela são juros e pouquíssimo é o principal. Então, se você consegue guardar 300 por mês, ao longo de pouco mais ali de 12, 13 meses, você vai conseguir chegar lá no banco com aqueles 4 mil e de repente com 4.500 fazer aquela negociação. Então, você pode não adiantar o seu tempo, mas você diminui muito o valor que você vai pagar. Então, novamente, se você está numa situação como essa, cartão de crédito que já estourou há algum tempo, já está lá, comendo juros, ou a conta bancária que já explodiu, né, já faz tempo que você não consegue pagar, negocia de um jeito inteligente com o seu banco. Devedor normalmente é desorganizado, ok? Não estou dizendo que são todos, mas normalmente devedor é desorganizado. E sabe o que acontece? Os bancos sabem disso, né, as instituições sabem disso. Então, um ponto que eu quero colocar aqui para você, deixa de ser desorganizado, porque tem tudo a ver com essa conversa que eu tive agora, nesse último slide. A partir do momento em que você já deixar de ser desorganizado, entender o que compõe a sua dívida, né? Entender perfeitamente ali o que foi o principal e o que foi juros, né? o que compõe juros naquilo ali, você passa a ter um poder de negociação com o banco, com a instituição financeira, muito maior. Agora, a maioria das pessoas que eu tenho conversado, elas não têm ideia do negócio. Começou lá atrás, com 2 mil reais, e eu não sei, gastei mais aquilo. Deixa de ser desorganizado. É uma das principais dicas por aqui. Então, Guilherme, a dica que eu te dou, né, agora eu abri um pouquinho o chat aqui, cria um boleto para você. Pô, eu já fiz isso em algum momento da vida. Cria um boleto virtual para você, cara. Entrou um dinheiro, vai lá e paga esse boleto, que você vai jogar numa conta que você não tem acesso. Alguma coisa desse jeito. Engana a sua mente. Né? O que eu já fiz nesse tempo todo, dessa minha dívida, desses meus acertos, com enganar a minha mente para o bem, né? E essa foi uma das maneiras. Eu colocava como uma conta que eu tinha ali que pagar para mim.
Aquilo ali é um boleto que tá, naquele dia apitou, tenho lá R$300 que eu tenho que pagar para mim. Jogando para uma outra conta que eu não tenho facilidade, né, que não, porque aquilo ali precisava juntar para eu conseguir pagar outra coisa. Então, crie esse boleto, crie o que funciona para você. Né? E aí é muito importante descobrir como é que tá, como é que é o seu perfil, como é que você se comporta com isso. Um outro ponto aqui, né? Vale trocar empréstimos? Isso é muito comum se ouvir, ou quem não ouviu, eu vou comentar um pouco agora. Né? Você tem um empréstimo alto, você tem, de repente, uma situação como essa aqui do cheque especial, 14% ao mês, coisa absurda, extorsiva e tal, tal, tal. E aí, você tem uma possibilidade de repente, eu não vou dizer aqui que todas as vezes vale trocar empréstimo não, tá? Porque presta muita atenção nesse ponto que eu coloquei agora há pouco. Se for algo que começou com um principal muito baixo, e depois juros muito altos ao longo do tempo, se faz tempo que você não paga, muitas vezes até nem vale trocar empréstimo. Mas dependendo da situação, vale trocar sim. Vale trocar a ponto de você, de repente, pegar, por exemplo, um financiamento do seu carro ou refinanciar o seu carro. Se for possível, vende o seu carro e compra um mais barato, né? Lógico. Mas se você precisar dele, de repente precisa para a empresa e tudo mais, refinanciamento do carro é até mais caro do que financiamento de um carro, tá? Até como dica. Então, de repente, você vai pagar aí 3% ao mês para fazer um financiamento de um carro, 4% ao mês. É melhor você pegar esse dinheiro e pagar a sua dívida que está cobrando 14% ao mês. Óbvio, natural. Só que muita gente enrola para fazer isso. Né? E nesse tempo, aqueles 14% ao mês foram ali vários e vários meses. Então, se você estiver recebendo e puder pagar as prestações desse novo empréstimo, faz isso. Não faz um novo empréstimo, mesmo com juros mais baixos, se você não puder pagar. Porque aquilo vai subir do mesmo jeito. Faça contas, ok? Existem tarifas. Novamente, eu tenho uma outra aula em que eu mostro em planilhas, em que eu consigo mostrar isso. Às vezes o banco fala 3% ao mês, só que cobrando ali uma tarifa de abertura de crédito, por exemplo. Vou te cobrar ali R$600 tarifa de abertura de crédito. Quando você vai olhar, aqueles 3 passaram a ser 3,9, né? Quase 4. Então, imprescindível poder conseguir fazer essas contas. Algumas ideias aqui do que você pode fazer nesse momento de trocar juros altos por juros mais baixos, taxas altas por mais baixas. Mais vantajosa aqui, penhorar joias. Né? Isso aqui é um negócio antigo que ainda existe. Provavelmente Caixa Econômica Federal, perto de 2% ao mês, você coloca as suas joias por lá, recebe um dinheiro, pega aquele dinheiro, paga o que você está devendo de muito caro, caro no sentido de juros, né, com juros muito altos, ou outras opções. Acabei de comentar sobre financiamento de veículo, existe o financiamento pessoal. Assim, financiamento pessoal geralmente é desvantajoso porque você não tem uma garantia para o banco. Né? Sempre que você tem uma garantia, que é o seu carro, que é até a sua casa, que algumas vezes vale a pena você refinanciar o seu imóvel. Presta atenção nas taxas, no que você vai gastar ali com documentação, inclusive, para fazer isso. Né, se valer a pena, e se a situação for tão crítica e você tiver um valor considerável de dívida, pode valer a pena, porque você vai poder chegar ali a juros, taxas de 8% ao ano, que são infinitamente menores do que a maioria das taxas do Brasil. Novamente, atenção às taxas, ao que você vai gastar com documentação para isso. Corte suas perdas no começo. Se você começou a dever, eu sei que esse negócio, né, muita gente vai pegar aqui e me falar, pô, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Isso aqui também faz muito mais sentido quando eu falo com investidores. Né, porque o investidor, muitas vezes, ele é teimoso. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu já fui teimoso como investidor, principalmente em ações. Lembrando que não é o papo aqui hoje, de começar a perder e não aceitar que está perdendo, não aceitar que aquilo vai voltar, e você deixa aquilo continuando. Corte suas perdas no começo. Isso vale muitas vezes para as dívidas também. Mas tem que cortar o que eu mais gosto, né? Uma outra pessoa me perguntou de novo isso hoje. E vou repetir, não tem que cortar o que você mais gosta. Corta o que tira energia de você. Né? Corta aquilo que
que de repente faz você sofrer de alguma maneira. Agora, algumas coisas você vai ter que cortar sim. De novo, eu vou repetir o que eu falei lá atrás, eu não sei se todo mundo aqui estava lá no começo. Eu não sou aquele cara favorável a você cortar todo o seu cafezinho, você cortar de repente a sua Netflix, se você de repente é fascinado por séries, aquilo te faz bem e não te atrapalha. Mas, por exemplo, eu te falo, eu não tenho TV a cabo. Eu não tenho porque eu não assisto. Faz muitos anos. Faz 5 anos que eu não ligo TV em casa, a não ser em raríssimas exceções. Se algum amigo me disser, Ale, eu estou ao vivo amanhã em tal programa, eu ligo para assistir esse amigo, eu liguei para assistir algumas coisas muito específicas, mas faz 5 anos que eu não assisto. Em determinado momento eu percebi que eu pagava a TV a cabo de bobeira. Em determinado momento eu percebi que eu pagava telefone fixo de bobeira. E percebi que eu colocando isso, de repente, num fundo um pouquinho melhor que o normal, ao longo de alguns anos aquilo se transforma em algo que vai me fazer comprar algumas coisinhas bem além até de TVs. O que eu te convido para pensar, né, para olhar e pensar agora nesse momento? Vamos lá. Te convido a olhar e pensar. Confirma para mim se você está vendo a minha apresentação, a minha planilha. Eu acho que tinha caído e agora voltou, né? Pelo jeito já tinha caído faz tempo. Como é que tá por aí? Como é que tá na sua vida, nas suas contas? Eu coloquei algumas coisas que eu fui lembrando hoje. Né? Como é que estão os seus planos de internet e TV? Acabei de comentar que eu não pago TV há um bom tempo. Como é que estão as mensalidades das coisas que você não usa? Eu mesmo, sou controlado, olho as minhas coisas. Há 2 meses eu achei aqui 2, 3 serviços, 2, 3, eu diria que assinaturas que eu não via há pelo menos 6, 7 meses, né, de ou curso, ou sei lá, tem coisa que você vê, né, eu não sei nem o que era que eu vinha pagando. Como é que estão as suas anuidades de cartão de crédito? Você sempre tem opção. Eu não quero aqui fazer propaganda de ninguém, mas deixa eu colocar um, por exemplo, que eu uso, que também é bastante conhecido. Nubank, né, o Nubank, por exemplo. Você vai ter que fazer conta. Nubank tem um cartão com pontuação e um cartão sem pontuação, sem milhagem. Se você não usa muito milhagem, e eu já passei vários e vários anos acumulando milhas e não usando nunca, você pode perceber que vale a pena você não pagar nada de anuidade do seu cartão. Né? Você usa no Nubank. Se você, por exemplo, usa algumas coisas muito básicas no seu banco, pega uma conta digital, e hoje tem algumas contas digitais que não te cobram nada também na mensalidade. Então, comece a prestar atenção nessas coisas, né? Comece a ver quais são as taxas que o seu banco cobra. Novamente, o seu gerente ele nunca vai querer te mostrar essas coisas. O interesse dele é que você continue. Como é que estão os seus planos do celular? Não é nem para você diminuir, é para você olhar se eles são os planos adequados. De repente você paga um plano que te dá direito a 100 minutos de ligação e você faz 200 minutos. Se você está pagando 100 minutos de excedente, você teria um plano mais vantajoso. Ou de repente o contrário, você tem um plano de 200, você só usa 50, hoje você usa mais o WhatsApp, e poderia ter um plano ali de 80, 70 ou até 50, ou até ter um plano com mais dados do que voz. Muitas das pessoas, eu diria que quase todas as que eu conversei ultimamente, a gente foi olhar a fundo, olhar individualmente as contas, tinha alguma dessas coisas ali que passavam, que simplesmente estão ali há anos, né, e vai passando enquanto está faltando dinheiro para a pessoa pagar alguma coisa. Como é que está? Você tem telefone fixo ainda? Você usa isso? Né? Ainda conheço gente que tem telefone fixo. Eu não sei, mas eu acho que hoje, a não ser que você realmente precise para a sua empresa, para o seu negócio, mesmo assim, em algumas situações você não precisa, não tem por que você ficar pagando aquele valor do telefone fixo. E o principal desse negócio todo, juros. Se você está pagando juros, se você está pagando juros de qualquer coisa, por atraso, por desorganização, pelo cheque especial, pelo cartão que passou, tem alguma coisa que você precisa rever e você tem que saber. É lixo.
Nunca mais você recupera isso. É o dinheiro que está indo embora, que você poderia estar destinando a investir. Em algumas situações, até eu te recomendo aguardar um pouquinho, começar a investir, para depois renegociar suas dívidas. Lógico que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de dívida para dívida. Mas olha isso com calma, identifica isso. Se você olhar aqui, onde seu dinheiro está indo embora, você não precisa gastar, você não precisa parar de gastar lá com o seu cafezinho, ou com a sua Netflix, ou com aquilo que você gosta, de repente um cinema de vez em quando. Então é isso que eu quis colocar como o assunto de não precisar parar com aquilo que você efetivamente gosta. Lembrando que bom senso nesse negócio. Ao mesmo tempo que os juros, eles acabam te ferrando de um lado, né? Por outro lado, esses mesmos juros, eles podem dar a sua liberdade, eles podem te levar para onde você quiser, eles podem te fazer estar numa praia como essa, estar numa viagem, ou simplesmente escolher o que você vai fazer, escolher quanto tempo você vai ficar em algum lugar. Vale muito a pena, depois me pede para liberar, se eu não tiver isso liberado, isso deve ser de algum grupo fechado, talvez até de curso fechado que eu tenho, liberar uma planilha, uma aula sobre o que os juros podem fazer para você ao longo de alguns anos. Eu garanto que isso vai te fazer pensar. Eu garanto que você vai começar a entender de uma outra maneira, por mais que você saiba que os juros te dão dinheiro, que eles te dão a liberdade, mas eu quero te mostrar o que lá atrás me fez pensar e o que lá atrás me fez perceber que aquilo ali conseguiria mudar a minha forma de lidar com o dinheiro e mais, de fazer o dinheiro lidar comigo, né? De fazer o dinheiro me ajudar. E logo, quando você tiver, acredita em mim, eu quero te ajudar demais a se livrar das dívidas. E é lógico que eu não consigo trazer numa apresentação como essa, né, entrando pessoas com situações muito diferentes, dezenas de pessoas colocando momentos muito diferentes, colocando até formas de pensar muito diferentes. Eu percebo isso pela escrita, pela forma com que alguns até conversaram comigo. Com alguns que já me conhecem, às vezes a gente conversa pessoalmente. Eu não consigo trazer soluções que atendam, né, a sua situação específica. Mas acredita em mim, eu quero cada vez mais te conhecer e trazer o que mais importa. Lembrar, eu fiquei um bom tempo buscando esquecer um pouco dessa minha dívida que eu tive lá atrás. Essa minha dívida que me tirou sono, que me tirou muito dinheiro, que me tirou Mercedes, me tirou BMW, que eu não tive não, é que eu simplesmente queria e não podia comprar. Garanto que eu paguei o valor equivalente a 2, 3 Mercedes, 0 por ali. As viagens que eu não fiz, até chegar um determinado momento em que eu percebi que, opa, que tal eu usar aquilo que eu aprendi, né, para ajudar pessoas que de repente estão em situações parecidas, ou estão em situações às vezes piores, às vezes muito, muito mais tranquilas, mas não percebem isso. Mas um ponto que eu quero colocar aqui, né? Quero te ajudar a se livrar das dívidas e depois começar a investir. Esquece poupança. Eu não estou aqui para falar de investimento hoje, mas algumas pessoas ainda insistem um pouco nisso. Esquece poupança. Já gravei vídeo também sobre isso, já falei sobre isso. Não vou entrar nesse assunto hoje, mas depois me pergunta por que, se você quiser. Nunca pense em título de capitalização que seus gerentes vão te oferecer o tempo todo, principalmente quando você for pedir favor para eles. Principalmente quando você for pedir para que eles te ajudem em alguma situação lá com o banco. Título de capitalização nem é investimento, ok? Poupança é um investimento ruim. Título de capitalização nem é investimento. Ele tira poder de compra. Lembrando que a poupança ainda te paga menos do que a inflação acaba tirando também. Mas título tira muito mais. Tem até uma chancezinha ali de ganhar um prêmiozinho, né? Mas pega os, sei lá quanto custa, 2, 3 reais e joga de vez em quando na Mega Sena, logo fácil, e investe seu dinheiro de outra forma, ok? Você não deve virar um especialista quando eu estou falando em finanças. Mas eu quero que você entenda, assim, pelo menos o essencial, pelo menos o básico, pelo menos aquilo que impacta nas coisas que você tem, no seu perfil. E cada pessoa tem um perfil. A maioria desconhece algumas coisas essenciais que estão disponíveis, né, para você. Então, ou você entende esse básico, e esse básico, que são pelo menos os fundos mais comuns, pelo menos saber por que a poupança não é indicada, pelo menos saber
o que um CDB pode fazer para você, um LCI, um Tesouro Direto, que eu fiz uma live esses dias, ok? Ou você tem alguém para te ajudar nisso. Investir nunca foi e nunca vai ser arriscado. Arriscado sempre vai ser não ser instruído financeiramente, não entender sobre dinheiro, não conhecer sobre dinheiro. Quando você passa a entender o que a gente tem nesse nosso mercado financeiro, que por um lado ele é problemático quando a gente fala nas altas taxas de juros, ele é um mercado bastante evoluído quando se compara a boa parte do mundo, ok? Acredita em mim, já pesquisei bastante sobre isso, pensa que eu já investi não só no mercado à vista, mas em derivativos, que é algo extremamente arriscado se você não souber o que fazer, e já vi acontecer diversas coisas, pessoas perderem não só o que tinha, mas situações em que a pessoa perdeu 10 vezes o que ela tinha. Então existem situações em que você aplicou 1.000 e você pode perder 100 mil. E obviamente, eu nunca vou te recomendar coisas como essa até que você tenha o conhecimento suficiente. Só que quando eu estou falando aqui dessas coisas que estão aqui na tela, Tesouro Direto, fundo, CDB, LCI, LCA e outras coisas, eu estou falando de fundos comuns, que não tem nada a ver com isso que eu falei, nada a ver com esses riscos. Então, o que você deve fazer? Né? Coloquei lá atrás. Guardar uma pequena partezinha. Quando eu falo pequena, pensar em... Vou falar em R$1.000 hoje, mas eu não posso generalizar, né? Porque cada um tem a sua vida. Guardou esse pouquinho, porque eu defendo muito, e sempre que eu trabalhar com você, sempre que você estiver comigo, você vai perceber que eu vou trabalhar para que você tenha alguma tranquilidade emocional, para que você tenha um pouco de paz no meio do caos, porque é isso que vai te ajudar a tomar algumas decisões, e é isso que vai te ajudar até a conseguir perguntar ou conseguir identificar como é que estão as suas coisas. E aí logo depois você já começa a poder ir para o Tesouro Direto, e com R$30 por mês você pode investir. Você pode ir para fundos DI, fundos de renda fixa, CDB, que é você emprestando dinheiro para o banco, como a LCI para o banco investir em imóveis e te pagar uma parte, LCA para o banco investir em agronegócio e te pagar uma parte, enfim. Só que é só para você entender, porque como eu falei, hoje eu não vou entrar em investimentos. Isso aqui, obviamente, isso aqui é uma parte muito pequena de tudo que eu tenho feito, falado, mostrado em cursos, grupos, às vezes até vídeos e tudo mais, ok? Antes das perguntas deixadas, eu anotei aqui algumas das perguntas. Anotei algumas não, eu anotei todas as perguntas que deixaram comigo. Algumas delas eram repetidas. Estou pegando aqui por aqui do lado pelo iPad e eu vou passar por elas com você, porque eu quero passar em uma por uma para a gente conversar. Antes de falar sobre as perguntas, e antes que você também possa colocar as suas perguntas por aí. Acabei de falar que eu resolvi pegar essa minha situação depois de tanto tempo negando, depois de tanto tempo esquecendo ou tentando esquecer essas dívidas, e depois de ajudar algumas pessoas, né, alguns amigos, inclusive, próprio Corinthians, eu tenho amigos por ali que passaram a investir comigo em alguns deles. Eu vou contar até uma fato interessante. Corinthians, pensa que eu trabalhei no futebol por 12 anos, dentro do próprio futebol, antes de ir para o marketing, para TI e tudo mais. Eu tinha atletas dentro da minha sala. Vou pegar uma situação que eu vou lembrar aqui lá de 1997 para 1998, um atleta que ganhava R$80 mil. Imagina o que era R$80 mil lá em 1998. Do mesmo jeito que eu vi isso acontecer com atletas ganhando 250, 280 mil reais alguns anos depois, com problemas financeiros. E eu estou dizendo isso para reforçar o que eu falei lá no começo. Quando você tem problema de dinheiro, muitas vezes o seu problema não é dinheiro. Como é que pode, a gente pensando aqui, né, por fora, como é que pode um cara que ganhava R$80 mil lá atrás, que hoje representa mais de 500, com certeza absoluta, estou falando de 20 anos atrás, 18 anos atrás, na verdade 20 anos, 1998, isso representa mais de R$500 mil, o cara com certeza conseguiria viver ali naquela época com R$20 mil tranquilo, sobraria 60 para ele fazer outras coisas, mas simplesmente o cara não sabe lidar com o dinheiro, o cara não sabe lidar com as decisões, não sabe lidar com a vida, principalmente quando aquilo vem de uma maneira muito abrupta. O cara que passava a ganhar de 6 mil para 80 de uma vez só. E ao mesmo tempo, eu tinha
alguns amigos até bem próximos, e alguns até meus funcionários, que sempre fiz questão de ajudar com a questão financeira, sempre que pude, sempre que eu vi que a pessoa se interessava, pessoas que ganhavam ali valores infinitamente menores, né? Estou falando aqui de 80 mil para 1.000, estou falando de 80 mil para 1.500, para 2.000 no máximo. Pessoas que se davam bem com o dinheiro, que viviam com menos do que ganhavam, investiam. Eu tive um funcionário meu investindo comigo, a gente abrindo conta juntos em corretoras para aprender a investir em ações naquele momento. Então, resolvi simplesmente pegar essa experiência, esse até desafio, que foi o desafio da minha vida, ok? Então, antes de entrar nas perguntas, eu vou te falar o que eu criei para esse momento agora. Criei um programa chamado Finanças em Dia. O que é esse programa Finanças em Dia? Programa que eu quero te ajudar a chegar onde você precisa, na verdade, a te ajudar a adiantar os passos, a ter cabeça para conseguir a sua tranquilidade, a sua paz, para aí sim criar o seu plano e ir eliminando essas suas dívidas, melhorar o seu comportamento, que é mais importante do que o dinheiro, melhorar os seus hábitos, e isso vai mudar a sua própria realidade. Trabalhar com você nesse seu plano de mudança, com 4 encontros semanais que eu vou fazer ao vivo, até num ambiente diferente desse, um ambiente em que a gente tem uma interação muito maior do que essa, quero realmente mais proximidade, e com isso eu vou criar um outro programa, com você, comigo. Obviamente, isso aqui está voltado aos seus objetivos. Acabei de citar agora há pouco aqui. Resolvi fazer esse webinário, mas eu não consigo ter algo individualizado, eu não consigo ter a sua solução, eu não consigo ter pelo menos o seu caminho. Novamente, daqui a pouquinho você pode me perguntar, eu vou te responder, mas eu vou te responder sem conhecer a sua realidade, sem entrar na sua vida, nas suas finanças, sem você poder conversar comigo. Nesse programa, nesses 4 encontros, eu quero sim que a gente possa conversar, que eu possa entender como é que você está, identificar concretamente, né, na prática, onde você pode reduzir os seus gastos, onde você pode cortar, muitas vezes cortando o que você gosta, mas muitas vezes cortando o que você não gosta, e mais, aquela situação em que eu mais gosto, te ajudando a identificar o que você pode fazer para ganhar mais, para que você não precise cortar e comece a sobrar. Dá trabalho. É óbvio que dá trabalho. Lembra do carinha lá atrás, cheio de sujeira? Dá trabalho fazer essas coisas. Mas é exatamente isso que eu tenho feito algumas pessoas fazerem. Um ponto muito importante. Você só precisa conhecer alguma coisa além do que outras pessoas conhecem, além do que um grupo de pessoas conhece, para que você transforme aquilo num rendimento para você. Percebe o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente pensei em algum momento, há um tempo atrás, caramba, eu conheço sobre esse assunto, eu consigo ajudar e ajudo de graça várias pessoas com as finanças, ajudo a investir, ajudo a identificar o que ela pode fazer com o dinheiro. Eu consigo ajudar um grupo de pessoas que precisa disso e eu posso fazer com que isso também vire um negócio e eu consigo ajudar essas pessoas de forma que valha muito a pena para elas e vale a pena para o negócio. Eu quero trabalhar na sua forma de pensar e de agir em relação ao dinheiro. Fazer esse plano de ação. Plano de ação, inclusive, para que você consiga renegociar aquelas dívidas que eu anotei aqui no caderno. Né? Aquelas dívidas que passaram ali dos 14% ao mês, voltando aos 14% ao mês, ao longo de um bom tempo, que começaram aqui, como anotei, a pessoa que me falou, começou em R$4.000, já está em R$38.000, o outro que está no cartão de crédito há muito tempo. Que tal pegar com alguém para te ajudar a criar um plano de ação, para você efetivamente começar a entender com o que você precisa se preocupar, com o que você não tem que se preocupar, criar formas, inclusive, de você, repetindo, ter mais paz, para que você consiga fazer isso com essa ajuda. E colocar em prática isso. Fazer com que já sobre algum dinheiro, mesmo antes de você pagar. Quero te ajudar a entender essa filosofia dos ricos. Enquanto você não entende a forma de pensar das pessoas que têm dinheiro, eu vou te falar uma coisa. Não é das pessoas que têm dinheiro, não. Pessoas que muitas vezes são ricas na mentalidade, na forma de pensar, nesse momento elas estão com menos dinheiro do que você. Muitas pessoas ricas momentaneamente ficam sem dinheiro, enquanto muitas pessoas pobres momentaneamente ficam com dinheiro. Só que quando você começa a entender essa filosofia dos ricos, das pessoas que têm dinheiro,
você passa a depender menos do dinheiro para começar a fazer dinheiro. E depois você vai fazer o dinheiro te ajudar a ter o dinheiro. Só que se você não entender isso, mesmo com o dinheiro, a chance do seu dinheiro acabar depois aumenta. Então nós vamos criar planos, hábitos, formas de você criar esses hábitos para que você consiga manter, inclusive, a sua motivação para fazer sobrar dinheiro. Que é outra coisa que eu percebo que é muito comum nas pessoas, ok? Vai entender que os investimentos, ou quais investimentos você pode começar a usar, lembrando desse que eu te falei agora há pouco e alguns outros, que você não vai precisar gastar 48 mil para fazer uma faculdade de economia, até porque faculdade de economia não vai resolver seu problema, você não vai precisar gastar entre os 3, 4 mil reais que custam ótimos cursos, inclusive ótimos cursos que te ensinam a investir o seu dinheiro, porque esse não é o momento de investir. Lembra do que eu trouxe por aqui hoje? Algo focado para quem precisa sair dos problemas financeiros, sair das dívidas. Então esse é o momento de ajudar as pessoas a saírem desse caos, sair das dívidas, a organizar a vida, a organizar, começar a fazer sobrar dinheiro. Então, apesar de acompanhamentos meus custarem bem mais do que eu vou te falar, bem mais inclusive do que os R$1.000, eu vou montar esses 4 encontros, eu vou disponibilizar esses 4 encontros agora, nas próximas semanas, por R$97 só. É só isso mesmo? De verdade? É. 4 encontros que a gente vai fazer de uma maneira muito mais pessoal, para quem conhece usando o Zoom, e aí, naturalmente, tendo um contato com a sua realidade, com a sua forma de lidar, de agir com o dinheiro, e mais do que isso, né, com a sua realidade realmente financeira hoje, para a gente buscar quais são os caminhos e as alternativas que você tem, ou que você pode seguir para adiantar, para agilizar isso. Então, o que você tem que fazer aqui? Se você, antes de ir lá nas perguntas, lembrando que eu vou responder as perguntas das pessoas que deixaram e de quem estiver por aqui daqui a pouquinho. É só clicar ali do lado. Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá bom? Se você estiver vendo por aqui, é só clicar aqui do lado e você garante. Ah, e você pode parcelar, eu coloquei aqui na minha ferramenta, deixei liberado até 12 vezes, ou seja, simplesmente, de verdade, ficou algo até muitíssimo baixo por aqui. Pelo seguinte, os meus cursos que eu faço voltados a quem quer investir, eles têm um outro perfil, inclusive um outro perfil de público. Eu quero que você daqui a pouco tenha condição de entrar nesses outros cursos, eu quero que você tenha condição de investir, eu quero que a gente consiga avançar, eu quero que você queira entender de derivativos, de operações mais avançadas, de operações, de repente, fazendo proteções, mas esse é o momento de você se livrar das dívidas. E esse é o momento que eu não tenho como chegar aqui com um curso de R$1.000, ou até de R$500, como é o valor que eu colocaria esse curso, ou essa orientação, que isso aqui é muito mais do que um curso, ok? Eu vou pegar 4 semanas para te ajudar, por algo muito além do que uma pessoa que não tem dinheiro pode pagar. Então, aqui você pode pagar 97 ou as 12 de 9,70. Isso é só no webinário. Isso é só no webinário porque simplesmente eu não divulguei em lugar nenhum. Você pode procurar em vários dos meus sites, e é muito fácil encontrar todos os meus sites. Eu te passo todos eles. Isso nem existe. Eu não tenho isso divulgado em lugar nenhum. Isso é só para cá. Então vamos lá. Antes das perguntas baixadas, o que você precisa fazer para você ter esse meu acompanhamento nas próximas 4 semanas? É só clicar aqui do lado. Você vai ter essa orientação. E se você não gostar disso, é só você olhar aqui, na hora que você clicar no link, eu deixei lá configurado. Na Eduz, que é uma ferramenta super segura, você tem 15 dias de garantia. Isso é automático na ferramenta, isso não depende de mim. Um único e-mail, um único clique, ou 2, 3 cliques no máximo, acho que são 2 cliques, você diz lá, não gostei, quero cancelar. 100% do dinheiro é devolvido, não tem risco nenhum. Você vai ter passado pelas conversas comigo, 15 dias, dá para passar por 2 conversas comigo. Simplesmente você pode desistir, está tudo bem, e a gente continua, inclusive, super amigo e eu te ajudo, ok? O seu risco é 0, o risco é só meu. Eu resolvi montar esse grupo de uma outra maneira para ajudar as pessoas que têm dívidas, que têm problemas, às vezes, para identificar, né, o que elas devem fazer para sair dessa vida, ok? E, obviamente,
Isso me ajuda a melhorar. Né? Por que eu estou cobrando tão barato? Isso me ajuda e muito a melhorar os meus conteúdos, porque conforme eu estou conversando com novas pessoas, conforme eu estou identificando o que as pessoas precisam, eu consigo identificar o que eu preciso colocar nos meus cursos mais caros para quem já é investidor, ok? Então, seu risco é zero. Eu vou te mostrar o que você faz. É o que me fez pagar aquela dívida que na minha vida ela durou 11 anos, 5 enquanto eu acreditei que ela fosse se resolver de alguma maneira, e os outros 6 em que eu fui pagando. Não sobrava quase nada do meu salário. Me fez aprender a lidar muito com dinheiro, muito com o comportamento em relação à grana. Então, o valor que eu deixei nessas 4 semanas é o que muita gente perde em um único dia, em uma única decisão, em uma única coisa. São R$ 3,23 por dia, se você considerar um mês. Vai ficar o link válido até hoje, vai dar mais ou menos, sei lá o que, umas 11 horas, ok? É só clicar por aí, depois você clica e deixa a tela aberta aí no seu navegador e confirma. Se você não gostar de mim, não gostar do que eu falo, não gostar do jeito que eu falo, clica depois na desistência e tá tudo bem. As perguntas deixadas. Vamos lá. Isso aqui são as perguntas que algumas pessoas vocês, né, me deixaram ali no webinário, naquela página de inscrição. Talvez você tenha visto, talvez não, mas você tinha uma inscrição, você tinha uma possibilidade de me responder algumas coisas. E aquilo me ajudou a montar esse conteúdo de hoje. Então, o que é a primeira, né? O que as primeiras pessoas pegaram? Algumas pessoas repetiram, na verdade, até porque são dúvidas comuns, desafios comuns. Muita gente quer pagar as contas. O que você precisa fazer para pagar as contas? Lembra do que eu coloquei lá atrás, né? O que precisa fazer? Vamos colocar até para pagar as dívidas aqui junto com as contas, porque são coisas diferentes, né? Pagar as contas são aquelas contas que você tem mês a mês. Primeira coisa é que você tem que se organizar. Quais são as contas que você efetivamente paga? Né? Uma das coisas que eu faço nesse grupo é montar uma planilha, mas uma planilha de alguma forma até mais simples do que as coisas que eu vi. Vocês não têm ideia do que eu já testei na vida, do que eu já usei de aplicativo, do que eu já usei de maneiras diferentes de montar planilha. E eu prefiro hoje fazer uma coisa super fácil, básico, mas que resolve o que eu quero. É uma coisa que eu consiga olhar na hora e consiga tomar decisões. Uma planilha que me ajude até nisso, a tomar decisões. Então, a primeira coisa, se organiza para saber exatamente o que você está pagando. Eu acho uma chatice ficar anotando gasto a gasto. Agora, não estou dizendo que eu não recomendo isso. Eu recomendo sim. Eu tenho maneiras de mostrar como é que você pode fazer isso. Pagar a dívida, maneira que eu mais gosto hoje. Ganha mais do que você gasta. Consegue um tempinho. Eu sei que às vezes a gente vai ficar sem dormir, vai ficar final de semana, vai ficar tendo que ler um livro novo, tendo que aprender uma coisa nova. O seu conhecimento é o que vai definir o que você vai fazer. As coisas que você não tem hoje, você não tem porque você não conhece, ou porque você não faz. Eu quero entrar muito nesse assunto, né, de pagar as dívidas, mas novamente, eu consigo te ajudar muito mais quando eu estou com você individualmente, quando eu consigo entender qual é a sua situação, como é que a gente pode montar um plano para identificar, olha, com essa pessoa você vai fazer um acordo, com essa pessoa você não vai nem pensar nesse momento em fazer acordo. Você vai pagar as dívidas que têm juros mais altos, ou você vai pagar as menores dívidas, que às vezes isso faz sentido. Então a gente tem que entender como é que você está. Mas me pergunta, daqui a pouquinho eu volto aqui para o chat, ok? Guardar dinheiro para emergência. Como é que você faz isso? Da mesma forma que você paga a dívida, né? Fazendo sobrar um pouquinho agora. O que eu recomendo? Caramba, abre uma conta em um lugar que você não tem muito acesso, ou cria uma conta de investimento lá no seu banco, em que e se você for desorganizado, né? Quando eu vejo que a pessoa é mais disciplinada, mais organizada, ela pode usar a própria conta. Eu acho uma grande deficiência dos bancos, com a nossa era da informação e tecnologia, que a gente não pode até hoje entrar lá no Internet Banking, apesar de algumas contas digitais deixarem fazer isso. Eu não posso criar lá, por exemplo, eu quero criar uma conta de investimento para trocar de carro. Quero criar uma conta de investimento para pagar minha dívida, uma conta para viagem. E a gente vai jogando dinheiro em pastinhas diferentes.
Os bancos não deixam fazer isso. Repetindo, algumas contas digitais até deixam. Contas digitais, inclusive, sem mensalidade, ok? Super recomendado. Saber investir em algum fundo. Não é o papo de hoje por aqui, mas eu quero falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Isso vai estar, inclusive, num desses encontros nossos. Lá no quarto encontro, terceiro para o quarto encontro, mas mais no quarto encontro. Se você for por lá, estiver por ali comigo, eu vou falar mais sobre fundos, até sobre as diferenças de imposto de renda, desvantagens sobre investir e sacar rápido, desvantagem, de repente, em deixar mais tempo, possibilidades que você tem se você tiver um dinheiro que você não vai usar por um tempo, ou o contrário, algo que você quer ter uma renda um pouco melhor, ou bem melhor que a poupança, mas você pode precisar eventualmente daqui a um mês. Então, posso falar por lá sobre isso, mas assim, o que eu deixo aqui como dica prática, né? Eu quero efetivamente ajudar sempre as pessoas, independentemente do nível em que elas estão comigo. Tesouro direto é ótimo. A gente está num momento de taxa Selic muito baixa. Por um lado, é muito bom para quem está devendo. Né? Por um lado, é muito bom para algumas pessoas que estão aqui. Não é muito bom, não. É menos ruim. Mas, mesmo assim, em algumas situações, em várias, vale a pena você colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto. Principalmente se você tiver com dinheiro na poupança. E principalmente se você não tiver um tempo para deixar um CDB, que vai pagar, de repente, ali a Selic, a CDI, na verdade, que é a taxa negociada entre os bancos, mas de repente o banco vai exigir que você deixe seu dinheiro por lá por 6 meses, por um ano, enfim. Tesouro Direto é uma bela recomendação. Lógico, você tem que saber o que fazer ali, mas risco super baixo, falei disso esses dias, essa aula está gratuita, liberada também em algum lugar, só me pedir, ok? Mas eu me aprofundo nela nas nossas semanas de orientação. Como é que aumenta a renda? Aumenta a renda tem. Eu passei ajudando algumas pessoas por 3, 4 meses ultimamente. Né? E a minha tendência é de querer usar a internet porque eu nasci com tecnologia. Quando eu falo nasci com tecnologia, eu não sou igual aos garotos de hoje, eu tenho já 43, mas com 12 anos de idade, comecei a criar software em 86. E de lá para cá eu nunca mais larguei tecnologia e vi a internet nascer, e as minhas coisas hoje são na internet, eu uso marketing digital, então eu ensino finanças pela internet, eu ensino a melhorar empresas pela internet, quando eu estou falando de negócios na internet. Gosto muito da ideia de você usar um conhecimento, e esse conhecimento é qualquer que seja. Se você sabe fazer coxinha, tem um grupo de pessoas no mundo que não sabe fazer coxinhas, inclusive eu. Não sei nem os ingredientes. Lá, vendo novamente que minha apresentação aqui caiu, deve ter acontecido algumas vezes. Dívida com banco e cartão. Lembra do que eu falei lá atrás? Né? Se você chegou aqui depois, eu não estou acompanhando a quantidade de pessoas que chegaram depois. Se você acompanhou, se você chegou depois, não pague mínimo de dívida com cartão. Não pague dívida, o valor que o seu gerente recomenda para suas dívidas com o banco, se o seu valor inicial, seu principal, foi muito baixo e a sua dívida hoje é muito alta e a maior parte disso são juros, ok? Não faça isso. Chame alguém antes para te ajudar a identificar como é que você negocia isso. Leve uma negociação lá para o banco muito baseada, totalmente baseada, na verdade, no principal do que você deve, só que isso pode variar, dependendo do tempo que você está devendo para o banco, tá bom? Mas tenha mais tranquilidade do que, de repente, você está tendo. É óbvio que não é legal ter o nome sujo, mas não é legal, mas às vezes é necessário, e às vezes é melhor você ter o nome negativado, vamos colocar dessa forma, do que você ter as suas dívidas aumentando. Muitas vezes é melhor você ter o seu nome negativado por algum tempinho, apesar de eu recomendar que você evite muito isso, principalmente se você tiver empresa, principalmente se a sua empresa depender do seu cartão, e aí depende, lógico, se o cartão está no CNPJ, está no CPF e tudo mais. Ponto que também nem entrou nessa apresentação, mas tem que citar. Uma das maiores cagadas que as pessoas também fazem é misturar, acabei de falar em CNPJ com CPF, misturar conta de empresa com conta de negócio. Conta do seu negócio, da sua empresa, são contas da sua empresa. Cartão da sua empresa é cartão da sua empresa. As suas contas pessoais são as suas contas pessoais. E outro ponto que vale muito a pena ter atenção. Inteligência financeira a ponto de pagar menos imposto com isso.
ok? Isso é uma coisa que você pode e deve fazer sempre, de uma maneira sempre legal, sempre. É burrice não fazer. Dívidas da empresa, até o Guilherme, né, que me perguntou, eu não estou vendo aqui o chat, daqui a pouquinho eu vou voltar para ele, ok? Quando eu terminar esse slide. Novamente, passei pagando dívidas de empresa de centenas de milhares de reais. Agora, tive muitas dívidas com o governo. Então, precisa ver quais tipos de dívida, que tipo de credor você tem, que tipo de negociação pode ser feita com isso. É uma coisa que individualmente dá para conversar. Eu não tenho a mínima ideia de que tipo de dívidas são essas. Quitar financiamento? Muitas vezes vale a pena, muitas vezes não vale a pena, muitas vezes vale super a pena. A maioria das vezes vale a pena você evitar financiamento, né? Lembra do que eu disse lá atrás? 99, li pai rico, pai pobre. No meio da Dutra, resolvi vender o carro que era o meu sonho naquela época, que eu tinha comprado depois de muito esforço. Aí começaram a vir essas dívidas da empresa que colocaram no meu nome. Eu vendi esse carro porque ele estava financiado. Nunca mais depois daquilo financiei um carro. E eu comecei a ver como eu conseguia depois comprar carros à vista. Comprar carro à vista do meu jeito, sempre carros bons. Nunca tive um carro zero na vida, nem penso em ter, a não ser que sobre demais. Sou muito favorável a ter. Você faz super investimentos, seus super investimentos te rendem um valor suficiente para você comprar o carro zero, e não vejo nada de mal em quem gosta, até porque tem pessoas que sentem o prazer que eu não sinto nisso. Mas o que eu quis dizer é, simplesmente eu percebi que o que me satisfazia era ter um carro bom, comprando à vista, com um rendimento de investimento ao longo dos anos, esperando 5 anos para trocar e comprar outro carro bom, nunca mais financiando. Controlar gastos de um jeito inteligente, de um jeito que não seja chato, de um jeito que para você faça sentido, de um jeito que você não tenha que ficar naquela neura de saber tudo que você gasta. Dependendo da sua situação, eu vou te falar para você controlar assim, tudo, 100%, por um tempinho. Dependendo de como você tiver, eu vou te falar que algumas coisas você precisa só ter de uma maneira genérica, ok? Então, colocando por aqui, deixa eu voltar aqui os meus slides. Espera aí que eu estou olhando aqui para outra tela. Que eu quero ver o chat de volta. Onde está isso? Estou revendo aqui agora várias coisas que eu não vi ali. Última coisa aqui, Guilherme perguntando, temos garantia? Bom, se a garantia for relacionada ali às 4 semanas, depende da garantia, né? A garantia é aquela que eu te falei. Por qualquer motivo, não gostou? Não gostou por qualquer coisa que eu nunca nem vou perguntar, é automático. Te falo que todos os meus cursos, todos os produtos que eu lanço, eu deixo isso sempre configurado. Eu quero que a pessoa tenha a liberdade, se sinta à vontade, e mais do que isso, tenha resultado. Ou seja, que faça sentido para ela estar naquilo que ela pagou. Imagina que eu faço isso com curso de R$1.000 e R$2.000, né? Porque eu não faria no de 97, que para pensar, acaba sendo um valor realmente super baixo. Mas como eu falei, resolvi fazer isso porque eu quero, de verdade, honestamente, ajudar esse público. Algumas pessoas podem me perguntar, legal, por que você me ajuda de graça? Tem gente aqui que me conhece e sabe como eu ajudei de graça nos últimos 2 anos, 2016 e 2017. E como 95% das pessoas que eu dei ajuda de graça não valorizaram aquilo que elas tiveram. Né? Tem gente aqui que sabe disso. 95% das pessoas que tiveram ajuda de graça simplesmente não valorizaram. Então hoje o que eu faço? É exatamente esse tipo de ajuda de graça. Eu penso, como é que eu posso ajudar, mesmo que a pessoa não possa ou não queira me pagar? Faço sempre aulas ao vivo, online, sabendo que eu não posso me aprofundar tanto naquela ajuda, eu não vou conseguir conhecer a pessoa, eu não vou conseguir ficar com ela, ou eu não vou conseguir entender o que ela precisa. Agora, crio algumas coisas super acessíveis algumas vezes, enquanto tenho o meu programa individual, logicamente, o coaching individual, ou a mentoria, o acompanhamento, que acaba tendo um valor mais alto, ok? Então, estou com o chat aberto aqui na tela de cima. Quem quiser sobre qualquer uma dessas coisas que eu falei perguntar, aproveita,
falar das dívidas, falar do que está passando, se quiser. Eu sei que tem gente que não quer, não precisa abrir. Colocar alguma situação real. Bora aproveitar para se livrar do que pode estar te tirando a paz, tirando a tranquilidade, tirando o sono, né? Muitas vezes. Vamos lá, estou de olho aqui no chat, ok? Na minha tela de cima. Deixa eu voltar até um pouquinho aqui para mim. Turn off screen. Estão me vendo? Estão me ouvindo por aí? Confirma que tem alguém vivo por aí. Confirma que tem alguém vivo e me fala o seguinte. Quero muito essa opinião, além das perguntas. O que de repente você não ouviu por aqui, gostaria de ter ouvido, de repente tinha como expectativa, de repente tinha como vontade de ter respondido ou ter a resposta e eu acabei não respondendo, ou respondi de um jeito que ficou confuso. Isso ao mesmo tempo me ajuda, e se eu puder eu já respondo agora para te ajudar. Ok? Então, estou aqui de olho no chat. Alguém por aí? Alguém por aí? Estou vendo até as coisas anteriores aqui, né? Silvia, ganhar é muito mais fácil do que poupar. Depois de um tempo que você começa a poupar, o que você poupou começa a te dar um rendimento que se junta àquilo que você ganha e você consegue viver com aquilo, né, com a soma das duas coisas e tem uma certa tranquilidade, eu garanto para você que poupar passa a ser prazeroso. Prazeroso. Deixa eu colocar aqui, eu até achei que eu havia colocado os tópicos e se coloquei, eu passei isso rapidamente. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar nos slides. Se eu não botei aqui é porque eu simplesmente deixei os slides escondidos, mas eu acho que eu deixei aqui sim. Espera aí. Os tópicos do curso. São os tópicos, na verdade, desses quatro encontros. Tá? Dos 4 encontros. Tá bom, na verdade eu vi o que eu fiz aqui. Eu acabei colocando eles de um jeito, não como encontro a encontro, mas como os tópicos mesmo, né? Sobre criação de plano, né, para o equilíbrio das finanças. Isso aqui quer dizer, isso aqui vai englobar o seguinte, né? Naturalmente, numa situação como essa, precisamos identificar como é que está você, como é que está a sua situação, porque não dá para criar um plano, não dá para pelo menos sugerir um plano sem entender a sua própria realidade. Então, deixa eu até ver se eu tenho fácil aqui o que eu coloquei como tópicos mesmo do próprio curso, mas eu tirei esses slides exatamente desses tópicos, colocando de uma outra maneira. Vamos ver se eu consigo achar aqui fácil, mas senão eu vou te falando por aqui. Vamos lá. Criação desse plano. O primeiro encontro vai englobar muito, né, vai estar muito focado no comportamento, vai estar focado no entendimento de como é que você se relaciona com o dinheiro, como é que você, ou quais são as coisas que você acredita em relação ao dinheiro, ao mesmo tempo que a gente começa a levantar como é que você está. Esse levantamento é essencial, né, de ser feito o quanto antes. Até antes, eu diria que até antes. Eu tenho um questionário aqui que eu vou colocar nesse curso, que faz parte de um outro. Na verdade é um questionário simples, mas que tem que dar uma ideia para que a gente já chegue no primeiro encontro podendo aproveitar isso melhor, ok? Para identificar como é que está a sua situação. Porque aí depois disso, lá no segundo, a gente começa a falar das ações concretas para reduzir gastos. Né? O que você pode fazer para reduzir gastos agora? Vamos pensar numa coisa por aqui. Lembrando da pesquisa lá atrás, né? Tem gente que vai entrar e está naquela situação em que não tem muitas dívidas, ou tem alguma dívida muito pequenininha, mas simplesmente não sobra dinheiro, ou sobra e não sabe o que faz. Foco para essa pessoa vai ser olhar como é que estão os gastos para fazer sobrar um pouco mais, identificar, né, o que ela já pode começar a investir, como é que ela já pode, de repente, aquele pouquinho que ela tem, colocar numa conta, e vão ter outras pessoas que vão estar na outra situação. Aquela situação em que, a dívida é muito grande. Se a dívida é muito grande, caramba, nós vamos falar aqui só o seguinte. De repente, no máximo, pode parecer doideira para alguns, mas não é não.
No máximo ali, ó, vamos fazer o seguinte, vamos acumular R$1.000 que você vai ter aí meio escondido, só para aquela emergência absoluta, mesmo não pagando a sua dívida, vamos criar um plano para isso, que é uma coisa que dá para fazer, e vamos focar em quais dívidas valem pagar, como é que vale negociar, então vai ser focado nisso. Deixa eu voltar aqui e rever como é que eu botei os meus tópicos. Trabalhar na sua forma de pensar sobre dinheiro. Isso aqui está no primeiro encontro, que eu não sei porque eu não trouxe isso aqui organizado encontro a encontro, mas tudo bem. Plano de ação para a renegociação das dívidas. Isso aqui, como eu falei, isso aqui vai estar lá no segundo encontro, muito baseado no que a gente levantar lá naquele levantamento inicial, no questionário e no primeiro encontro, e isso depende muito, muito, muito do tipo de pessoa. Com o banco é uma coisa, com o banco devendo há 2 meses é de um jeito, com o banco devendo há 1 ano, 2 anos ou 5 anos, que existem pessoas nessa situação, é de outro jeito. E aí sim colocar em prática esse plano, né, o plano para que sobre algum dinheiro. Deixa eu falar que isso aqui, para quem tem uma dívida muito grande, é óbvio que ele vai ficar lá no último encontro, para que você coloque isso em prática depois que começar e continuar pagando as dívidas, ok? Entender filosofia dos ricos. Isso aqui está marcado como o terceiro encontro. E vou realmente deixar isso por lá, talvez trazendo alguma coisa para o segundo. Talvez colocando uma parte disso para o segundo. Só que por que eu estou falando que eu vou colocar de repente? Porque dependendo do perfil de pessoas que entrarem no grupo, eu vou entender como é que elas estão pensando em relação ao dinheiro. Quando eu consigo entender isso, eu consigo ver se tem uma necessidade maior elas entenderem como é que isso funciona, né, de uma maneira mais rápida já na segunda semana, ou isso pode ficar ali para a terceira semana, tá bom? Criar os planos e hábitos para manter a motivação. É muito comum a pessoa que tem a dívida se desmotivar continuamente ou rapidamente. Se a gente não faz isso, lá, né, ali pelo um jeito da gente conseguir no dia a dia, né, buscar essa motivação, é muito fácil desanimar. Então, precisa fazer parte disso. E entender que o investimento vai começar a usar novamente. Para quem tem dívidas muito altas, vamos focar na dívida. Investimento vai estar para uma segunda etapa. Naturalmente, vai entrar ali como conhecimento, mas vamos colocar em prática o que vai fazer não só economizar, né, mas pagar, se livrar das dívidas. Voltando lá na frente. Perguntem à vontade. Deixa eu voltar aqui para mim. Alguém mais com dúvida por aí? Fiquem à vontade por aqui. Novamente, quero muito saber o que eu não falei, o que eu falei que eu poderia, né, o que eu de repente abordei, mas eu poderia ter abordado de uma outra maneira, trazido mais detalhes. Isso me ajuda muito a montar novos conteúdos, a melhorar inclusive o conteúdo os conteúdos pagos. Naturalmente eu aprofundo, mas ao mesmo tempo eu faço o máximo para fazer com que eles sejam facilmente compreendidos. Eu acho que o meu grande objetivo cada vez mais vai ser esse, de levar a educação financeira de um jeito que ela consiga chegar para mais pessoas, de um jeito fácil, de um jeito que seja absorvido sem muito estresse, até para que não crie um bloqueio nas pessoas, ok? Então, se alguém mais tiver alguma pergunta, eu estou por aqui, olhando o chat por aqui agora, estou de olho nele, estou aparecendo aí para vocês. Elis não conseguiu ver tudo, uma pena. Elis, daqui a pouquinho eu vou definir até se vou deixar replay, mas eu também tive, né, aqui. De qualquer forma, obrigado por estar por aqui, Elis, né? Elis de São José dos Campos. Eu tive aqui em São Paulo de repente essa super chuva aqui que você teve por aí. Eu tive aqui um pouco antes, até fiquei preocupado com o começo. Cheguei até a desligar a internet e tudo mais. Ainda bem que por aqui resolveu. Mas enfim, existe uma chance de eu deixar gravado sim, tá? Como eu fiz algo que foi especificamente para agora, para quem estava ao vivo, esse é o motivo que de repente eu edite e tire alguma parte. Mas enfim, daqui a pouquinho eu defino por aí e aviso. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Alguma observação sobre o que eu não coloquei? Guilherme, depois pode me procurar, dependendo, né, do que eu puder
de qual for a sua situação, pô, espero poder te ajudar, espero pelo menos te dar algum insight, alguma dica. Como eu falei, eu passei pelo menos ali os meus 11 anos, 12 anos, sei lá qual é a conta certa disso, pagando dívidas de uma empresa que nunca foi minha, mas no final das contas era uma empresa, estava no meu nome, e eu fui lá, por um lado, palhaço lá atrás, por outro lado, isso me transformou em alguém muito melhor, tanto pelo que eu resolvi fazer na minha vida, como pelo que eu aprendi sobre dinheiro, ok? Se não tem mais nenhuma pergunta, vou finalizar por aqui. Quero agradecer demais por você que está por aqui. Se eu resolvi deixar replay, obrigado por você que também viu aqui no replay. E espero que você acompanhe os meus próximos conteúdos. Grande abraço. Grande abraço. Me manda, estou aqui com o meu site aqui embaixo, ok? Se você não me conhece, pode entrar por lá, me manda mensagem, conta comigo. E até a próxima. Te aviso da próxima. Se você deixou seu e-mail cadastrado, você recebe o aviso do próximo encontro. Até, ótima noite por aí. Abraços. Até. Finalizando.